TV Câmara, Campinas. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela TV Câmara Campinas. Nós falamos ao vivo aqui do plenário José Maria Matosinho, onde agora terá início a 19ª audiência pública da Casa. Esta audiência que vai debater, vai fazer a demonstração e a avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2019 pela Prefeitura Municipal de Campinas. Essa é uma audiência convocada pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento aqui da Câmara. O presidente é o vereador Gilberto Vermelho, que já está na mesa do plenário e vai comandar as ações aqui na audiência pública. E você pode participar aí de casa, basta acessar o site da Câmara Municipal, o campinas.sp.leg.br, preencha um breve formulário e envie sua pergunta aqui, que pode ser lida na mesa do plenário. Então vamos acompanhar esta audiência com a presidência do vereador Gilberto Vermelho. Bom dia a todos. Cumprindo com o regimento desta Casa e com a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós estamos promovendo a 19ª audiência pública na qualidade de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Campinas. Tenho a honra de conduzir essa audiência pública, na qual a Prefeitura Municipal, o Poder Executivo, através do seu secretário Tarcísio Galvão de Campos Sintra, secretário municipal de Finanças, e o João Carlos Ribeiro da Silva, diretor de Contabilidade e Orçamento da Secretaria de Finanças, estão, neste momento, aqui na Câmara Municipal para apresentar os resultados financeiros do segundo quadrimestre de 2019. Então, nós estamos aqui na Câmara Municipal, agora são exatamente 10h04, o qual eu já inicio a audiência pública fazendo os cumprimentos. Queria já cumprimentar e agradecer o nosso secretário municipal de Finanças, Tarcísio Galvão, de Campos Sintra. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo a esta casa e já passo a vossa senhoria para que possa fazer também os cumprimentos a todos presentes aqui na Câmara Municipal e todos que nos acompanham pela TV Câmara nesse momento. Bom dia, vereador Vermelho, presidente da comissão. Bom dia aos espectadores da TV Câmara, bom dia ao cidadão de Campinas. É um prazer estar aqui representando a Prefeitura Municipal de Campinas para essa audiência de metas fiscais do segundo quadrimestre de 2019, como preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós vamos passar a palavra ao nosso diretor do Departamento de Contabilidade e Orçamento, o João, para que ele apresente em detalhes os números até encerrados agora no mês de agosto de 2019. Obrigado, secretário. Então, nós passamos já ao João Carlos, que é diretor de contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças, para que o senhor possa já fazer a exploração dos dados e os resultados tributários aí do segundo quadrimestre. Bom dia, obrigado pela presença, viu, João? Bom dia, vereador Vermelho, aqui, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, ao nosso secretário de Finanças, Tarcísio Sintra. Estamos aqui mais uma vez para realizar a audiência pública, em cumprimento aí ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101/2000, e onde a gente vai avaliar as metas quadrimestrais, sempre nos meses de maio, setembro e fevereiro, aqui na Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal. E, então, dando início à nossa apresentação, começamos aqui pelas receitas realizadas, né, no segundo quadrimestre, onde temos aqui, então, as receitas totais da Prefeitura realizadas até aqui, de janeiro a agosto de 2019, foi de 3.758.200.000, uma variação de 12,7% em relação ao mesmo período de 2018. As receitas correntes tiveram uma variação de 11,8%, as receitas intra-orçamentárias 35,9% e as receitas de capital com uma variação de 11,3%.
Na próxima tabela, a gente detalha um pouco as receitas correntes, né, que tiveram um crescimento aí de 11,8%. Então, os impostos, taxas e contribuição de melhoria, a variação foi de 16,3%, com destaque para o IPTU, com crescimento de 20%, tendo arrecadado 675 milhões e 100 mil, contra 562 milhões e 600 mil em 2018, no mesmo período. O ISSQN, com uma arrecadação de 732 milhões e 600 mil, contra 615 milhões e 600 mil em janeiro a agosto de 2018, uma variação de 19%. O ITBI teve uma queda de menos 1,7% no período. A arrecadação foi de 105 milhões e 900 mil contra 107 milhões e 700 mil no mesmo período do ano passado. O imposto de renda retido na fonte teve uma variação de 8,2%, com uma arrecadação de 180 milhões e 600 mil, e no ano passado, 167 milhões nesse mesmo período. Outras receitas tributárias, que incluem as taxas, a arrecadação foi de 149 milhões, contra 131 no mesmo período do ano passado, uma variação de 12,9%. Já as receitas de contribuições, a arrecadação foi de 132,8 milhões, contra 124,7 milhões, uma variação de 6,4%. A receita patrimonial, com um crescimento de 113,6%, né, uma arrecadação de 117 milhões e 800, contra 55 milhões no ano passado. Receita de serviços com 20 milhões e 300, uma variação de 11,9%. As transferências correntes, 3,6% de variação, e demais receitas correntes com menos 6,4%. Na próxima tabela, a gente detalha aí as transferências correntes, que tiveram uma variação de 3,6% nesse período. Então, destacamos aí as transferências da União, né, com repasse do FPM de 42 milhões e 200, um crescimento de 7%. O SUS, com uma arrecadação negativa, houve queda no período, menos 1,1%. O repasse até aqui foi de 223 milhões e 400, contra 225 milhões e 900 no ano passado. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação repassou 35 milhões e 900, queda de 3,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram repassados 37 milhões e 500 e 200 mil. Outras transferências da União teve queda de 33%, foram repassados 6 milhões e 800 contra 10 milhões e 100 no ano passado. As transferências do Estado tiveram uma variação de 4,6%. Destacamos aí o ICMS, com repasse de 507 milhões e 600 mil, contra 483 e 300 no ano passado, uma variação de 5%. O IPVA, com um crescimento de 5,3%, foram repassados 214 milhões e 800 contra 204 milhões no ano passado. Outras transferências do Estado, menos 1,5%. O repasse desse ano foi 58 milhões contra 58,900 no ano passado. Transferências do Fundeb, uma variação de 9%. 209 milhões e 300 contra 192 milhões. E demais transferências correntes, menos 35,8%, 3,6% esse ano contra 5,6% no ano passado. Aqui a gente destaca as receitas de capital, com uma variação de 11,3%. Os repasses totais foram de 78 milhões e 500 contra 70 milhões e 600 no ano passado. As operações de crédito desse ano tiveram uma variação de menos 10,9%. Foram repassados aí 51 milhões e 200 contra 57 milhões e 400 no ano passado. Alienação de bens, tivemos uma alienação de 700 mil contra 0 no ano passado. Amortização de empréstimo, 32,7% de variação, foram 1 milhão e 300 nesse período contra 1 milhão no ano passado. As transferências de capital tiveram um bom crescimento, 25 milhões e 300 foram repasse até aqui, contra 12 do ano passado, uma variação de 109%. Na tabela seguinte, a gente detalha aí a receita prevista no orçamento, comparando com a arrecadada até o quadrimestre, né? Então, nas receitas totais arrecadadas, foram de 3 bilhões 758 milhões e 200, para uma previsão orçamentária de 5 bilhões 790 milhões e 800 mil. Então, foram realizados aí quase 65%, 64,9% da receita prevista no orçamento. As receitas correntes, arrecadação de 3 bilhões 509 milhões, contra um orçamento de 5 bilhões 185 milhões e 700 mil, uma realização de 67,7%. A receita tributária
A arrecadação foi de 1.843.200.000 para uma previsão de 2.528.000, 72,9%. Impostos tiveram uma realização de 75,5%, tendo arrecadado 1.694.200.000 para uma previsão de 2.244.000 para o ano. Taxas está um pouco abaixo da meta, 52,5% foram realizados, tendo arrecadado 149 milhões contra 284 milhões de previsão orçamentária. As receitas de contribuições foram realizadas 132 milhões, por uma previsão de 199, foram realizados aí 66,4%. A receita patrimonial está com uma realização de 70%, foram realizados 117 milhões, por uma previsão de 167. As receitas de serviço, 68,5% de realização, com 20 milhões e 300 de arrecadação, para uma previsão orçamentária de 29 milhões e 700 mil. As transferências correntes foram realizadas 66%, tendo arrecadado 1 milhão e 300 para uma previsão de 1 bilhão e 970. Transferências da União realizou 59,2%, para uma arrecadação de 308 milhões e 300 contra uma previsão orçamentária para o ano de 520 milhões e 900. As transferências estaduais, a previsão é de 1 bilhão e 152, realizou 780 milhões até aqui, 67,7%. Outras transferências, arrecadou 212 milhões e 900, uma previsão de 296 milhões e 400, uma realização de 71,8%. Demais transferências correntes, demais receitas correntes, na verdade, a realização foi de 32%, 93 milhões e 300 arrecadados, com uma previsão de 290. As receitas intra-orçamentárias realizou 79,5%. A arrecadação foi de 170 milhões e 700 mil, para uma receita prevista de 214 milhões e 800. As receitas de capital, a previsão do orçamento é de 390 milhões e 200 mil, foram arrecadados até aqui 78 milhões e 500, com 20% de realização. Destacamos a operação de crédito, 27,5% de realização, com 551 milhões e 200, alienação de bens, 1%, amortização de empréstimo, 93% de realização, a previsão de 1 milhão e 400, que já foram realizados 1 milhão e 300, transferências de capital, 19,2%, arrecadação de 25 milhões e 300, com uma previsão orçamentária de 131 milhões e 800. Bom, passamos agora, então, para analisar o que aconteceu com as despesas, até o quadrimestre. Então, a primeira tabela a gente mostra aquilo que foi orçado, aquilo que foi empenhado, aquilo que foi liquidado e aquilo que foi pago no decorrer desses 8 meses. Então, as despesas correntes, o orçamento é de 5 bilhões e 211, já foram empenhados 77,6%, que representa 4 bilhões e 45 milhões. Desse total foram liquidados 3 bilhões e 66 milhões e pago aí 2 bilhões e 775 milhões. Pessoal em encargos, a previsão orçamentária é de 2 bi 656, foram realizados 1 bilhão 858, desse total foram liquidados 1 bilhão 578 e pago 1 bilhão 559. Juros em encargo da dívida tem um orçamento de 68 milhões e 900, já foram empenhados 60 milhões e 800 e foram liquidados 35 milhões e 100 e pago também o total, 35 milhões e 100. Outras despesas correntes, a previsão orçamentária é de 2 bilhões 486 milhões, já foram empenhados 2 bilhões 125 e 800, liquidado 1 bilhão 452 milhões e 600 mil e pago 1 bilhão 181 milhões e 700 mil. As despesas de capital, a previsão orçamentária de 453 milhões e 700 mil, foram empenhados 336 milhões e 600 mil, liquidados 166 milhões e 800 e pagos 157 milhões e 300. Investimentos com uma previsão orçamentária de 385 milhões e 900 mil, empenhado 255 milhões e 200 e liquidados 110 milhões e 800 mil. Desse total foram pagos 101 milhões e 600 mil. As inversões financeiras, a previsão de 5,9 milhões, foram empenhados 21 milhões e 400, liquidados 19,8 milhões e pago 19 milhões e 500 mil. A amortização da dívida tem uma previsão de 61 milhões e 900 mil, foram empenhados 60 milhões, liquidado 36 milhões e 200 e pagos 36 milhões e 200. Então, no total, incluindo a reserva de contingência inicial de 125 milhões, o orçamento de 5 bilhões e 790 milhões e 800 já foram empenhados
4.381.800.000, que representa 75,7% do orçamento. Desse total empenhado, já foram liquidados 3.233.300.000, que representa 73,8%, e também foram pagos 2.933.100.000, representa 90,7% da despesa liquidada. A próxima tabela, a gente faz um comparativo das despesas correntes, também de capital, onde a gente compara o exercício atual, janeiro a agosto, com o mesmo período do ano passado, também janeiro a agosto. Então, nas despesas correntes, houve uma variação de 5,2% nesse período, foram empenhados 3.066.000.000 contra 2.913.000.000 no mesmo período. Pessoal e encargos, a variação foi de 5,1%, tendo sido realizados até aqui 1.578.800.000 para 1.502.500.000 do ano passado. Juros e encargos da dívida cresceu 48%, foram empenhados até aqui 35.100.000 para o ano passado 23.700.000 no mesmo período. Outras despesas correntes, a variação foi de 4,7%, tendo sido realizado até aqui 1.452.600.000 e o ano passado 1.387.500.000. Nas despesas de capital, a realização de janeiro a agosto de 2019 foi de 166 milhões, contra 113.400.000 de janeiro a agosto de 2018, uma variação de 47,1%. Então, nas despesas totais, 3.233.000.000 realizados de janeiro a agosto de 2019, contra 3.027.100.000 realizados de janeiro a agosto de 2018, uma variação de 6,8%. E as receitas, elas variaram 12,7% nesse mesmo período. Próxima tabela, a gente faz um comparativo da LOA inicial e os créditos adicionais, aquele que foi empenhado e liquidado. Então, o orçamento começou com 5.790.800.000. Durante o exercício até aqui, houveram créditos suplementares que levou esse orçamento para 5.923.700.000. E foi empenhado, de janeiro a agosto, 4.381.800.000, representando em 74% da dotação orçamentária. Desse total, 3.233.300.000 foram liquidados, que dá 73,8% da despesa empenhada, e 2.933.100.000 foram pagas, que representam 90,7% daquilo que foi liquidado. Passamos já para finalizar a apresentação, para os nossos resultados fiscais conquistados até aqui. Então, tivemos um superávit orçamentário, de janeiro a agosto, de 524 milhões. As receitas totais foram de 3.758.000, a receita total foi de 3.758.200.000 para uma despesa total de 3.233.300.000, ou seja, a despesa representa aí 86% da arrecadação, o que resulta em a diferença entre a receita total e a despesa total, um superávit de 524.900.000. A próxima tabela a gente destaca os restos a pagar. Então, o município assumiu o início do ano com 715 milhões de restos a pagar vindos de 2018, pagou 630 milhões até aqui, já tivemos cancelamentos de 33 milhões e 100 e ainda tem um saldo a pagar de 51 milhões e 900. Resultado primário, tivemos um resultado primário positivo de 135 milhões, onde a nossa receita fiscal líquida é de 3.457.500.000 para uma despesa de 3.322.000.000. Então, fazendo essa continha aí, chega num resultado primário de 135 milhões. A meta nossa na LDO é um resultado negativo de 64 em função dos investimentos. Então, aqui a gente faz um demonstrativo da despesa com o pessoal. Estamos com 43,9% da despesa em relação à receita corrente líquida. A despesa líquida de pessoal até aqui é de 2.070.400.000. Lembrando que a nossa receita corrente líquida está em 4.711.000.000. Então, nós estamos tranquilos em relação a esse índice. Na educação, a receita base para cálculo são as receitas de impostos, que foram arrecadadas até aqui 2.654.187.110, e foram aplicados na educação 710.460.000, com 26,8% da receita de impostos. E na saúde foram
realizados 611.048.145, com 23% das receitas de impostos. Por fim, chegamos aqui no demonstrativo do limite da dívida, com nossa dívida consolidada líquida em 2019 está em 1.246 milhões, ela cresceu, ela teve um aumento, né, de 143 milhões e 900 em relação ao mesmo período do ano passado, quando estava 1.102. Isso representa 26,5% da nossa receita corrente líquida, lembrando que o índice previsto na legislação é de até 120% da RCL, então o município está bem abaixo aí do seu limite de endividamento. Bom, presidente, são essas nossas considerações, os números aí do primeiro quadrimestre e de 2019, e a gente fica à disposição para eventuais dúvidas. Obrigado. Perfeito, João. Eu queria já deixar aberto o microfone ao público presente que queira fazer algum questionamento, alguma indagação ao secretário Tarcísio e ao João. O microfone está aberto. Estamos aqui cumprindo com o regimento interno da Câmara e com a Lei de Responsabilidade Fiscal, realizando a 19ª audiência pública, eu, na qualidade de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, e a Prefeitura, através do secretário Tarcísio e do João, vindo aqui prestar os esclarecimentos da apuração dos dados fiscais do segundo quadrimestre do ano de 2019. Eu queria, antes de abrir aqui a palavra, tecer alguns comentários, e antes de passar para o Tarcísio. Nós notamos que, realmente, a dificuldade grande dos municípios são os repasses, né, das receitas oriundas do governo federal e governo estadual, que nunca superam a expectativa. Pelo contrário, sempre há uma parte da distribuição da receita que não seja aquela necessária e que seria uma distribuição equivalente àquela necessária para o município prestar um bom atendimento à população, uma vez que o município tem que arcar com muitas despesas que deveriam ser oriundas de receitas tanto no órgão federal e estadual, e acaba recaindo sobre os cofres municipais. Então, em cima dos dados apresentados aqui, a gente nota que não há um acompanhamento da distribuição dessas receitas, ficando o município com a responsabilidade de cobrir esses déficits, né, desses recursos, principalmente na área da saúde, com o SUS, né, e os repasses oriundos também de receitas que deveriam ser passadas ao município. Eu passo ao secretário Tarcísio, para que o senhor possa tecer algum comentário, se achar por bem necessário, que nós já estamos caminhando para o encerramento da 19ª audiência pública. Secretário Tarcísio, o senhor gostaria de tecer algum comentário? Fique à vontade, por gentileza. Eu queria enfatizar essa questão dos repasses. Tá? Então, é muito claro, o município tem a gestão plena da saúde. Então, se nós fizermos o comparativo do que nós estamos recebendo a título do SUS, nesse ano, até o segundo quadrimestre de 2019, nós recebemos 223 milhões contra 225 no mesmo período do ano passado, com queda de 1,1%. Ou seja, o SUS, o repasse do SUS, em virtude do congelamento das tabelas, não estão acompanhando os custos da saúde, sequer em relação à inflação. Isso é recorrente nos últimos anos. Então, o município não diminuiu os serviços na proporção do SUS, ou seja, todo o serviço prestado continua sendo prestado e o aporte está sendo feito com recursos do Tesouro. Então, o município continua investindo na saúde, só que com mais recursos do Tesouro. Então, o repasse do governo federal, especificamente em relação ao SUS, sequer está sendo atualizado pela inflação, obrigando o município a investir mais com recursos do Tesouro, onde poderia ter sido investido em outros segmentos. Eu gostaria, então, de agradecer aqui a apresentação do João, agradecer ao vereador Gilberto Vermelho
a oportunidade de estar apresentando esses números nessa audiência pública, agradecer ao telespectador da TV Câmara e ao cidadão de Campinas. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário Tarcísio. Queria também passar a palavra ao João e já agradecer, viu, João, por esclarecimentos que foram feitos de forma muito esclarecidas, esclarecimentos que possa fazer com que nós tenhamos noção das transferências, das receitas e de todo o balancete aí do segundo quadrimestre. Obrigado, viu, João? Fica à vontade aí para fazer as suas considerações. Agradeço aí mais uma oportunidade de estar aqui nessa casa, apresentando os dados do orçamento e da execução orçamentária. E em breve estaremos aqui novamente, então, para fazer a apresentação do orçamento 2020. Então, joia? Muito obrigado. Muito obrigado, João. Antes de encerrar, então, a nossa audiência pública, só deixar aqui um aviso à população campineira que o Refis municipal encerra-se agora na sexta-feira, né, Tarcísio? É importante você que está nos acompanhando, que está presente aqui, que ainda tem a intenção de liquidar ou deixar as suas contas em ordem perante ao município, que você tem até sexta-feira, é isso, né, Tarcísio? Correto, o Refis se encerra agora, sexta-feira, dia 27, lembrando que para o atendimento ele é todo pré-agendado. Então, o cidadão de Campinas, o contribuinte que queira quitar os seus tributos aproveitando essas oportunidades do Refis, ele pode fazer o agendamento para os próximos dias. Caso os agendamentos para quinta e sexta-feira já estejam lotados, a administração vai abrir o horário para a semana que vem, tá? Para segunda, para terça-feira, ou seja, mesmo que o prazo do Refis acabe dia 27, o agendamento precisa ser feito até dia 27. O atendimento pode ser feito na semana que vem. Então, é importante que o contribuinte que tenha interesse, ele faça o agendamento até sexta-feira. Feito o agendamento, ele pode ser atendido na segunda, na terça-feira, conforme for a demanda. Mas o agendamento tem que ser feito até sexta-feira, vai na prefeitura, verifica a possibilidade, negocia, pode parcelar, os descontos são menores do que no Refis anterior, mas ainda são extremamente convidativos para aquele contribuinte que, por uma razão ou outra, não conseguiu quitar os seus tributos com a administração. Tarcísio, só para ajudar aí, porque tem a população que nos acompanha, a pessoa, para fazer o agendamento, ela entra no site, como que é? Só para a gente deixar explicadinho. No portal do cidadão, o site é feito automaticamente. E lembrando que aqueles cidadãos, aqueles contribuintes que, em determinado momento, já fizeram seu cadastro no ambiente exclusivo da prefeitura, podem fazer a negociação diretamente pelo site, sem precisar ir no porta aberta. Então, para o cidadão que não tem o cadastro no Espaço Cidadão, basta fazer o agendamento pelo site, escolhe o dia, escolhe o horário e escolhe o local onde que ele quer ser atendido, e ele vai ser atendido naquele horário no site da prefeitura, no Espaço do Cidadão. Tá certo, Tarcísio. Então, sendo assim, com os esclarecimentos necessários, junto à Câmara Municipal e na qualidade de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, cumprindo com o regimento interno e com a lei federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Queria agradecer aqui o secretário Tarcísio Galvão de Campos Sintra, secretário de Finanças da Prefeitura Municipal do nosso município de Campinas, e também o João Carlos Ribeiro da Silva, diretor de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças. Sendo assim, esclarecidos e não tendo mais questionamento a serem feitos, eu declaro encerrado a 19ª audiência pública, agradecendo a todos, pedindo a Deus que nos dê muita saúde para que nós possamos continuar tocando a vida aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado a todos e um bom dia.
Muito bem, nós acompanhamos a 19ª audiência pública aqui na Câmara Municipal e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Gilberto Vermelho, está aqui ao meu lado para fazer uma avaliação a respeito dessa audiência e dessa prestação de contas. Vereador, bom dia. Bom dia. É importante e cabe a nós, a Câmara Municipal, né, como Poder Legislativo, cumprir o regimento nosso aqui. E o Poder Executivo, cumprindo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, tem que vir prestar os crescimentos, né, das receitas, das despesas, do orçamento do município de Campinas. Isso foi feito nesta manhã, aqui na Câmara Municipal, onde o secretário Tarcísio e o João, que é também da Secretaria de Finanças, vieram fazer os crescimentos e a explanação de todas as receitas, despesas oriundas do orçamento 2019. Então, desta forma, nós cumprimos com o regimento, mostrando para a população a questão financeira do município de Campinas. Então, eu, na qualidade de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, cumprindo com a atribuição nossa aqui, junto também com os outros demais membros da comissão, a gente fez o que deveria ser feito aqui, esclarecer a população da forma que está sendo investido, os recursos necessários também, oriundos do cidadão campineiro, das receitas repassadas pela União, pelo Estado. Então, ficou muito bem esclarecido aqui toda a parte financeira e a saúde financeira do município de Campinas. E dentre os números, o senhor fez questão de destacar a relação do repasse do SUS, que acabou sendo menor do que o mesmo período do ano passado, né? Eu gostaria que o senhor comentasse também a respeito disso. Eu notei que nesse segundo quadrimestre houve uma redução de transferências da União, e uma vez o SUS é realmente o órgão que acaba sendo mais sacrificado, porque a demanda pela saúde é muito grande e a gente não nota essa evolução na transferência de recursos referente à área da saúde para o município. Isso acarreta com que o município tenha que arcar com recursos próprios do Tesouro as despesas para cobrir o atendimento à população. E isso é recorrente em todas as prestações de conta, a gente nota essa defasagem e precisa corrigir. Então, há necessidade de haver uma melhor redistribuição das receitas no nosso país, onde realmente o município fica com a carga maior de atribuições e o governo federal arrecada-se muito e distribui menos para os municípios cada vez mais. Então, precisamos corrigir isso aí. Então, essa demonstração é importante para que a população possa acompanhar também. Tá certo. Muito obrigado, vereador. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos. Muito obrigado. Estas as palavras do vereador Gilberto Vermelho, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Câmara Municipal, que promoveu esta 19ª audiência pública aqui na casa. Lembrando que logo mais, 12h30, vem o jornal Câmara Notícia com a apresentação do Gabriel Castro, para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Legislativo da nossa cidade. Muito obrigado pela sua audiência, um bom dia. TV Câmara, Campinas.